1 Samuel, no capítulo 1, a gente vai ver uma história bem interessante. Uma história que, de fato, eu particularmente gosto muito de ler e de meditar. Em 1 Samuel a gente vai ver, bem no início do capítulo 1, a história de um homem chamado Eucana. Eucana, ele tinha 2 esposas, mas como assim 2 esposas? Na tradição judaica, israelita, quando a primeira esposa de um homem, a primeira esposa de um homem, na verdade, fosse estéril, este homem teria o direito de se casar com uma outra, por conta da descendência. E Eucana, ele era casado com Ana. Só que, como nos conta a palavra de Deus, Ana, ela não podia ter filhos, porque ela era estéril, porque assim o Senhor a tinha feito, né? O Senhor a tinha feito estéril. Havia cerrado a sua madre. E então Eucana casou-se com Penina. Penina, na Bíblia, conta que todos os anos Eucana ia, né, de sua cidade até Siló para adorar a Deus nesse lugar. E lá ele adorava, oferecia sacrifícios, agradecia a Deus por todas as coisas que Deus tinha feito na vida dele, da sua família. E ele oferecia porções a Peninas, né, que era uma das suas esposas, e aos filhos e filhas da Penina. Mas para Ana, a Bíblia diz que ele oferecia porção dobrada, porque ele amava Ana, mesmo Ana não podendo lhe dar filhos. E a Bíblia diz que Ana não estava satisfeita com essa situação, já era uma mulher de idade, e também ela, de fato, se sentia triste, porque naquela época era uma maldição, né, uma mulher não poder ter filhos, não poder gerar. E Ana, ela se entristecia muito. E todas as vezes que Ana subia para adorar a Deus em Siló, Penina, continuamente, frequentemente, ela irritava Ana. Na verdade, ela provocava Ana com o objetivo de irritá-la. Mas Ana era uma mulher de oração. Ana era uma mulher que conversava com Deus bastante. Ana era uma mulher que não respondia às provocações de Penina, porque era uma mulher que vivia em espírito, né? Uma pessoa que busca a Deus frequentemente, não, assim, se deixa levar pelas coisas da carne. Se fosse eu no lugar de Ana, e se eu não estivesse fortalecido espiritualmente, com certeza eu ia responder Penina à altura. Quem não queria responder uma pessoa, né? Quem de fato não queria, não ia deixar barato, na verdade, quando uma pessoa viesse provocar. Mas Ana não, Ana ela não se deixava, de fato, levar pelas provocações de Penina, e nem muito menos ela ia até Eucana para poder falar, olha, Penina me tratou dessa forma. Não. Ana, ela orava a Deus frequentemente, desabafava com Deus. Acredito que tudo que ela queria falar para Penina, ela desabafava com Deus. E Ana tinha um sonho muito grande, que era ter um filho. E ela queria isso muito mesmo, bastante. Conta que num certo dia, depois de ter comido, depois de ter bebido, ela se levantou do lugar onde estava e foi até o templo do Senhor para o quê? Para se ajoelhar, para se prostrar diante de Deus, porque sabia que diante de tudo aquilo somente Deus podia, de fato, atender ao seu pedido, né? Atender à sua petição e fazer com que o seu milagre realmente acontecesse, que era ter um filho. E conta na palavra de Deus que quando ela se levantou, disse que ela orava silenciosamente, porque a gente não precisa expor para as pessoas o que a gente quer, não. A gente só, como a Bíblia nos diz, né? A gente tem que entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto a Deus. E o nosso Deus, que ouve em secreto, também nos recompensará. Eu acredito que Ana sabia disso. E Ana, ela orava a Deus silenciosamente. E um certo sacerdote chamado Eli estava lá sentado no templo, na porta do templo. E aí ele achou estranho aquela atitude e pensou que ela estivesse embriagada. E aí ele foi lá falar com ela, e ela disse que não, Senhor, eu não sou uma mulher que bebeu, eu não bebi, de nenhuma forma eu bebi. Eu sou apenas uma mulher atribulada de espírito. Olha só, uma mulher tão cheia de Deus que não respondeu ele à altura. Eu podia ter falado assim, olha, eu tava orando ali, eu não tava bebendo não, você pensa que tá me julgando? Não, que isso, Ana, ela respondeu com toda a sabedoria que ela tinha. E é assim que uma mulher de Deus deve se portar, né? Deve se comportar. Como eu queria ser totalmente como Ana. Acredito que a gente consegue chegar a ser como ela, assim, não é impossível.
não é impossível. Só é difícil, mas a gente precisa o quê? Precisa se dispor a fazer o que Ana fazia. Ana, ela orava frequentemente, continuamente. Em todas as ocasiões ela se pegava adorando e buscando o Senhor, porque sabia que só ele podia realizar o seu impossível. Mas aí depois que ele viu que ela realmente estava sendo sincera diante dele, né, ele disse assim, que o Senhor te conceda a petição que tanto tu desejas. E diz na palavra de Deus que depois de ouvir isso, Ana saiu feliz, Ana comeu, Ana bebeu. Olha só, o mesmo homem que tinha acusado Ana foi o mesmo homem que disse que o Senhor ouça a tua oração, filha, que o Senhor ouça, e ela ficou feliz. Se fosse uma pessoa, né, que não tivesse cheia de Deus no momento, em espírito, ela teria respondido, mas como é que você me fala isso? Ela nem teria recebido aquilo do sacerdote, mas ela recebeu. Ela recebeu porque ela sabia que ele era um homem de Deus, apesar das falhas dele, apesar de tudo aquilo que ele havia pensado dela. Ninguém é perfeito de verdade, né? Todo mundo erra. E mesmo diante de um líder como ele, mesmo ele pensando mal dela, ele acabou dando uma palavra profética e ela recebeu, e diz a Bíblia que ela comeu, bebeu, o semblante dela já não era mais de tristeza, ela já era uma nova pessoa. E aí diz que, nossa, muito, muito interessante essa palavra. E diz que Ana, ela, antes disso, na verdade, me lembrei de uma ocasião que Ana, ela fez um voto com o Senhor. E ela disse assim, se de mim te lembrares, meu Deus, e atentares para a aflição da tua serva, e me deres um filho, né, um homem, aquele que eu tanto te peço nas orações, eu te devolverei ele para que ele, de fato, fique no templo te servindo por toda a sua vida. E isso é muito lindo, porque a gente às vezes faz muitos votos com Deus e a gente às vezes não cumpre. O Senhor diz que se não for para cumprir, a gente nem deve fazer. A gente às vezes acaba fazendo. Mas Ana, outra coisa interessante que eu observo é que Ana, ela faz o voto, e Ana também, quando de fato, né, conta que ela teve relações com Eucana no dia em que ela saiu lá do templo, aí diz que ela, né, engravidou, e passou-se o tempo devido, ela teve um filho, né, chamado Samuel, que significa de Deus o pedi. E Ana, ela era uma mulher de oração e ela agradeceu a Deus, ela devolveu, quando o menino passou o tempo de um menino ser desmamado, ela levou o menino ao templo do Senhor, ela cumpriu o voto dela e ela continuou firme nos caminhos do Senhor, continuou sendo uma mulher de oração, uma mulher perseverante, uma mulher que confiava no Deus que pode todas as coisas, independentemente de qual situação seja ou de quem esteja vivenciando a situação. Deus, ele faz o que ninguém pode fazer. Então é o único que a gente pode chegar e desabafar e conversar com ele livremente, porque ele sabe, conhece o nosso coração, conhece o nosso pensamento, sabe de tudo. Antes mesmo de a gente começar a falar, ele já sabia o que a gente vai dizer, né? Porque ele tem esse poder onisciente, sabe de todas as coisas. E é o único que som dos corações. E ele sabia que a Ana era uma mulher maravilhosa, que precisava sim, e que ia ter sim, de fato, esse filho, porque era para que o nome dele fosse glorificado e para que hoje eu estivesse aqui contando para você. E me lembrando também de como seria maravilhoso ser como Ana. E não é impossível, como eu já disse. A gente só precisa fazer como o que Ana fazia, buscar frequentemente a Deus em oração, conversar com Ele, desabafar. Se a gente não se sente bem em determinada situação, a gente tem que chegar no nosso quarto, fechar a porta e conversar com ele, dizer tudo, desabafar mesmo verdadeiramente. Ana estava com a alma atribulada, amargurada, mas Ana se derramou perante o Senhor. E o Senhor atendeu a sua oração, o Senhor atendeu a sua petição. Glória a Deus por isso. E é isso, às vezes a gente faz um voto e a gente não cumpre. E às vezes a gente se reclama porque que Deus não fez isso. Mas é porque a gente também não fez a nossa parte. Ana, ela soube fazer tudo, ela fez tudo. Ela pediu, ela agradeceu e ela devolveu. Às vezes a gente pede tanto uma coisa, Deus nos dá e a gente não sabe, de fato, devolver para Ele, porque às vezes Ele quer que a gente devolva como um sinal de devoção, como um sinal de gratidão a Ele. E eu não sei o que você tá vivendo, eu não sei porque eu tô gravando essa mensagem agora, não sei. Já fazia tempo que eu tinha ela preparada, né? Mas hoje eu me senti altamente incomodada para falar isso. Não sei qual é o teu impossível, não sei aquilo que você tá passando. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas e ele, eu tenho certeza que ele vai agir no tempo certo. Com Ana,
Com Ana foi maravilhoso o agir dele, né? Ela não podia ter filhos, mas Deus fez com que ela pudesse ter. E Deus pode sim tudo, Ele pode curar se Ele quiser, Ele pode fazer tudo aquilo que de fato Ele quiser fazer, mas se Ele também não quiser, Ele continua sendo o que é, Deus. E a gente não pode fazer nada por isso. Então, aguarda, espera o tempo certo. Ana, ela não murmurou, Ana não questionou, ela se encheu, sabe, se encheu de temor e acreditou que Deus podia mudar aquela situação, que Deus podia transformar a vida dela, e Deus fez o que ninguém podia fazer, o que médico nenhum podia fazer. Ela teve um filho muito abençoado por sinal, e depois disso ela teve mais 6 filhos, né? Deus é maravilhoso, Deus é poderoso e Ele pode fazer aquilo que a gente pensa que não tem mais solução. Deus é a solução para todas as coisas. E é isso, né? Louvado seja o nome do Senhor e que em nome de Jesus essa palavra seja para a glória e honra dele somente, que eu só venha diminuir para que ele cresça todos os dias, porque ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele pode todas as coisas. Amém.